Vamos ler junto ali na tela. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tiquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no final da carta de Paulo. Essa carta, ela, como os irmãos sabem, ela é escrita de uma prisão. Paulo escreve de uma prisão. Paulo, ele vai finalizar a carta, como nós falamos na última terça-feira, no capítulo 5, falando do ser dirigido pelo Espírito, no ser dominado pelo Espírito, no ser guiado, no ser cheio do Espírito. E entra no capítulo 6, falando que uma pessoa cheia do Espírito, ou dirigida pelo Espírito, ou dominada pelo Espírito, ela é uma pessoa que se relaciona bem, que o principal desafio ou característica é nos seus relacionamentos interpessoal. Paulo, ele continua falando agora, só que agora Paulo vai falar de batalha espiritual. Observe que Paulo fala de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que se relaciona bem com as outras. Paulo não está falando que é só isso, mas isso é uma característica de quem é cheio, se relacionar bem com as outras pessoas. Porém, Paulo não vai deixar de fora ou deixar de lado as batalhas espirituais que existem. E aqui é um grande desafio para nós, entender o que é batalha espiritual. Porque se tem uma coisa que o inimigo trabalha na vida dos crentes, é confundir o que a Bíblia diz. É atrapalhar na mente daqueles que se dizem crente o que é a doutrina da palavra de Deus. É por isso que o mesmo Paulo vai falar que existe doutrinas de demônios. Da onde saem essas doutrinas de demônio, irmãos? Da má interpretação da Bíblia.
A pessoa pega um texto bíblico e interpreta tudo errado. E aí sai dizendo. Quem nunca viu alguém falando, olha, eu vou sair de tal lugar porque lá há um levante do demônio. O que está acontecendo? As pessoas estão me perseguindo. Paulo aqui fala tudo ao contrário. Porque Paulo fala que nós temos que se relacionar bem com as pessoas e que nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. O que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa briga não é com as pessoas. A nossa batalha não é contra as pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. E aí, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo para nós? Entender o que é batalha espiritual. Porque tem gente travando batalha física, batalha carnal, como se fosse espiritual. E tratando batalha espiritual como se fosse física. Como assim, irmão Rob? Por exemplo, tem um filho que ele não quer mais vir para a igreja. E o que eu faço? Eu vou falar um monte para ele. Eu vou encher a cabeça dele de coisa. Você está tratando um problema espiritual de forma física. Você vai ter resultado? Nunca. O resultado vai ser negativo. Eu estou tratando um problema que é espiritual. A falta de desejo de estar na igreja não é por motivação física. Não existe motivação física que leva as pessoas a sentir o desejo de estar na igreja. Nós temos culto hoje e amanhã. Tem gente que não veio hoje porque não aguenta 2 cultos. E eu estava pensando, vai ficar 3 dias longe da igreja. 3 dias aguenta. Eu aguento ficar 3 dias longe da igreja, mas vir 2 cultos seguidos não dá. Isso é o quê? Batalha espiritual. E qual que é o maior problema das batalhas espirituais? Que elas não acontecem fora. As batalhas espirituais não são fora. Porque às vezes a gente espera o inimigo. Não, é porque o demônio está usando o meu patrão. Não, é porque o demônio está usando não sei quem. Mas as batalhas espirituais que Paulo cita aqui, elas são internas. Elas são internas. Nós precisamos travar batalhas dentro de nós. E aí Paulo começa falando do quê? Vamos lá, versículo 10. Para nós compreender. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos de quem? Fortalecei-vos de quem? Pronto. Primeiro ponto que a gente precisa observar, que a força não é nossa. Então eu não venço batalha espiritual com técnica de yoga. Não dá. Com técnica psicológica. Eu estou fazendo exercício psicológico e aí o cão vai sair. Não sai. Batalha espiritual é batalha espiritual. Como que se vence? Fortalecendo no Senhor. Então eu preciso separar. Tem gente que está com problema porque, em vez de se fortalecer no Senhor, ele está fazendo pensamento positivo. Eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais. Acorda todo dia, olha no espelho e diz, você vai conseguir, você não vai dar certo. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Um tempo atrás eu assisti um vídeo, eu achei interessante, a briga entre uma serpente e uma águia. A águia travou uma batalha com a serpente no solo, e a serpente não estava deixando a águia eliminar ela. O que a águia fez? Pegou a serpente e subiu. Por quê? Porque lá em cima não é território da serpente, é da águia. E lá é mais fácil para ela ganhar. A mesma coisa somos nós. Nós não somos daqui. Nós não podemos pegar os problemas e tentar resolver de forma natural. Eu preciso ter discernimento de espírito, visão de águia e dizer, este problema não é físico, não é carnal, não é psicológico, é espiritual. Eu vou pôr o joelho no chão, vou falar com quem pode trazer a solução, bendito é o nome de Jesus. Mas isso precisa de quê? Discernimento. Então eu preciso de quê? Fortalecer no Senhor. Eu tenho que parar e entender que eu devo me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E continua 11.
Revestimos de toda a armadura. Qual que é o maior desafio? É porque no mundo espiritual não dá para a gente ser mais ou menos revestido. Paulo está falando de guerra. Paulo está falando de batalha, tanto que ele vai falar das armaduras. Eu acredito que não vai dar tempo de nós falarmos de toda a armadura da forma como eu gostaria de falar. Mas Paulo está falando de guerra, de conflito, de combate. Agora imagina você está numa batalha, você foi convocado para uma batalha. Você foi convocado para uma batalha. Como que você vai para essa batalha? Você vai de terno e gravata, fui convocado para uma batalha. Então deixa eu pegar o meu melhor terno no guarda-roupa, que eu vou para a guerra. Há uma convocação para você ir para a faixa de Gaza. Você falou, vou pegar meu óculos escuro e aquela bermuda que eu tenho lá no guarda-roupa e vou pôr para eu ir para a guerra, porque vai estar a imprensa lá tirando foto para eu sair legal. Não. Você vai precisar de quê? De armadura. E infelizmente tem um monte de crente desarmado dentro da igreja. Outra coisa, pensa aí, se você é um comandante do exército, e você precisa fazer uma frente lá na Ucrânia, você sabe que a Rússia está dando um pau na Ucrânia, mas você foi convocado como comandante e você tem o seu exército. O que você vai fazer? Foi convocado, o Brasil foi convocado e você é o general do exército do Brasil. E você precisa levar 300 homens. Você vai fazer o quê? Vou pegar os recrutas que acabou de entrar e vou levar para a guerra. Você vai fazer isso? Não, porque você vai tomar um pau e vai morrer. O lugar que você tiver vai estar desprotegido e você vai morrer. Você vai fazer o quê? Você vai pegar os melhores soldados. Aí eu te pergunto, pensa um pouquinho. O diabo sabe que nós estamos em guerra. Aonde você acha que estão os piores demônios? Você acha que os demônios entram na igreja? Quem é que coloca comichão nos ouvidos das pessoas? Quem é que rouba a palavra do nosso coração? Você acha que o diabo vai investir alto em quem está lá no prostíbulo? O diabo vai investir alto quem está no bar uma hora dessa bebendo pinga? Não. Ele quer tirar a gente daqui. Então ele vai colocar os melhores aqui, para tentar nós. É por isso que a gente precisa entender o que é a batalha espiritual. A nossa guerra não é com as pessoas. A nossa guerra é espiritual. Só que a gente está travando batalha com pessoas. E aonde a gente está se perdendo. Porque a gente acha que fulano tem raiva de nós. Não. Fulano é um ser humano igual a nós. O máximo que ele pode ser é alguém usado pelo inimigo. Mas quem quer nos destruir é o diabo. Agora eu preciso orar e dizer, Deus, abra os meus olhos espirituais. Me ajuda a compreender de fato o que é o mundo espiritual. Porque me parece, irmãos, que nós estamos vendidos. Eu vejo uma igreja, às vezes, não estou falando de Vila Cinta, estou falando na totalidade a igreja no Brasil, uma igreja que sequer tem interesse de conhecer as Escrituras, que acredita, porque tem gente que acredita que fazendo 12 dias de clamor, ela vai ter um ano todo de bênção. Por que é que o inimigo faz isso? Porque é satisfatório para o inimigo isso. Porque as pessoas estão dentro da igreja sendo enganadas. O inimigo entra dentro da casa da pessoa, entra no casamento, entra nas finanças, e a pessoa nem percebe que é o inimigo. Ela está preocupada com o irmão que está na igreja, falando mal dela.
com a irmã que canta melhor que ela, com o irmão que prega melhor do que ele. Enquanto isso, o inimigo está entrando, destruindo o lar, destruindo o filho. Aí ele fala, a perseguição está grande, o levante está grande, eu vou mudar de igreja. Eu vou, porque aqui o inimigo... Eu já vi gente falando no trabalho, eu vou pedir as contas, porque o inimigo se levantou. Espera aí, você vai pedir as contas do trabalho, porque o inimigo se levantou? Então tu não vai parar emprego nenhum, porque o diabo descolou que se ele levantar, você sai fora. Quando tu chegar na outra empresa, ele se levanta e tu pede a conta, ele se levanta de novo e tu pede a conta. Tu vai viver pedindo a conta. E no final, quando tu amadurecer, vai descobrir que não era o diabo. No final, quando amadurecer, vai descobrir que era dificuldade de relacionamento. Nem era o cão. Poxa, nem era, não era. Era dificuldade de se relacionar. Se talvez estivesse um pouquinho mais cheio do Espírito, compreenderia a fraqueza das outras pessoas, se relacionaria bem e não precisava ficar mudando. Mas aí Paulo escreve aos irmãos. Então, há dia mal, para que possais estar firme contra as astutas no original, astutas ciladas, quer dizer, técnica, planejamento. O que acontece no mundo espiritual? Enquanto eu e você estamos dormindo, o inimigo está estudando a gente. Porque depois do nosso Deus, que nos conhece intimamente, ele nos conhece. Então essas astutas ciladas, armadilhas estudadas, planejadas. Então Deus me conhece, irmão, conhece as minhas fraquezas e as minhas virtudes, conhece. E o inimigo também conhece. E o que ele vai fazer? Ele vai armar. Na onde, irmão Robin? Naquilo que eu tenho fraqueza. Cada um tem gente que tem mais, cada um tem pelo menos uma, mas tem gente que tem um monte. Tem gente que tem fraqueza no dinheiro, ele gosta do dinheiro, e aí ele vai largar Deus por qualquer coisa por conta de dinheiro. O que o inimigo vai fazer? Vai estar sempre colocando um dinheirinho na frente dele. Para ele trocar Jesus. Tem gente que gosta, que tem ganância de poder. Tem gente que é apaixonada por poder. O que o inimigo vai fazer? Vai estar sempre oferecendo poder para ele, inclusive na igreja. Ele vai buscar cargos, não porque ele tem desejo de servir, mas porque ele tem desejo de poder. E o inimigo vai estar sempre trabalhando nisso. Faz assim, faz daquele soprando no ouvido. Se você puxar o tapete de fulano, você vai para o lugar dele. O inimigo vai estar sempre trabalhando na fraqueza. Tem gente que a fraqueza é sexualidade. O inimigo vai estar sempre trabalhando naquela fraqueza. Por quê? Porque ele nos conhece. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. Então você acha que o inimigo está lá. Você está descansando à noite, dormindo. E o inimigo fala, agora que ele está dormindo, eu vou dormir um pouquinho também. Não, o diabo não dorme não. Ele está estudando você. Ele está trabalhando você. Ele está trazendo sonhos, pensamentos. E a gente precisa entender. Versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Aqui Paulo deixa claro que a nossa batalha não é física. Não existe para a igreja de Cristo Jesus batalha física. Então nenhum crente maduro troca de igreja por causa de batalha espiritual. Eu vou sair daqui. Não, nem maduro não, menino sim. Porque não consegue distinguir o que é espiritual e o que é físico. Falar, irmão Robert, eu tenho que falar, irmão. Se eu não falar, que eu sou o pastor da igreja, quem é que vai falar? Nós não trocamos por conta de a perseguição muito grande, o inimigo se levantou e não. Pode outra coisa, porque você mudou de casa, porque você entende que a outra igreja tem uma estrutura melhor, isso aí pode.
Vão chegar para mim e falar, irmão, Robert, eu vou sair de Vila Cinta porque eu vou para uma igreja que tem uma estrutura melhor. Amém, irmão, vai lá, Deus te abençoe. Agora, irmão, eu vou sair daqui porque o inimigo se levantou. Oxe! E tu vai para onde? Que o inimigo não se levanta. Fala para mim que eu vou contigo. Porque onde eu for, o inimigo vai se levantar, irmão. Não vou sair com o inimigo, não. Eu tenho que ter maturidade. A minha batalha não é contra as pessoas. Então eu não tenho inimigo físico. Agora o que é que eu preciso? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder suportar as outras pessoas. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para suportar. Por quê? Porque vai ter crente chato onde você chegar. Inclusive eu posso ser o chato, você pode ser o chato. Vai ter crente fofoqueiro, vai ter crente mentiroso, vai ter crente encrenqueiro. Aonde você chegar? Aonde você chegar? E aí você tem que ter maturidade e estar cheio do Espírito para suportar. Esse aqui é fofoqueiro, Jesus dá graça para ele. Esse aqui é mentiroso, Jesus, oh meu Deus, me ajuda. Quanta mentira esse irmão conta, Senhor, tem misericórdia. Tem gente que é assim. Tem gente que mente, irmão, porque ele gosta, ele tem a prática, ele nem percebe que ele está mentindo. E aí você olha para a pessoa e fala, Jesus, por que fulano mente tanto, pai? Tem misericórdia. Mas tu sabe, aí tu vai condenar o irmão, tu vai brigar com o irmão, tu vai sair na mão com o irmão, desde ser mentira. Não, irmão. Tu vai suportar ele devagarzinho, tu vai conversando, dizendo, irmão, você sabia que a Bíblia diz que é pecado mentir? Sabia que quem mente é filho do cão? Tem que ir devagar, irmão. Devagarzinho você vai ali trabalhando. E isso é suporte. Suportar. Eu tenho que suportar. Mas a minha luta não é contra a carne e sangue. Não é contra o meu irmão, não é contra o meu vizinho. Não vou lutar com o meu vizinho. Oh Deus, me dá poder para eu levantar a mão aqui e esse vizinho se estribuchar no chão. Não vai dar. Não vai dar, não. Oh Deus, me enche, que nem aqueles desenhos, um mangá, né, do Espírito, para me dar Não vai, irmão. Deus não vai, isso não vai funcionar, não. Porque os irmãos riem, mas tem crente que é assim. Ele fica olhando para as pessoas que ele não gosta e ele quer, Horiuk. Não, irmão, não vai. Não vai, não é assim que funciona. A gente tem que orar para que Deus abençoe. A batalha não é contra carne e sangue, não. Então, orar para que o outro se dê mal, orar para que Deus me encha, me exalta, para que ele possa ver, não vai dar certo, não vai. E um dos problemas nossos está nisso, a falta de maturidade. Às vezes a gente é menino espiritual. Eu vejo aqui, culto hoje de ensino. Cadê os crentes? Cadê os obreiros? Porque amanhã tem... Ué, tu não consegue 2 cultos? Não, porque é virada de ano. Irmão, dia 1º, eu tenho uma mensagem do céu para você. Dia 1º não vai mudar nada. Tu vai acordar e vai estar tudo igual. Quem é pobre, está pobre. Quem é rico, está rico. Quem é feio, continua feio. Quem é bonito, continua... Não muda nada. Para que essa besta... Se é um adolescente, tudo bem, que o adolescente fica animado. Eu lembro quando eu era adolescente, era aquela bestajada. Mas é compreensivo. Agora um crente velho, irmão, que essas palhaçadas, é fim de ano, tem que fazer churrasco. Tu faz churrasco só fim de ano? Tem que preparar, é festa, é banquete. Para com isso. Nós somos espirituais. Eu preciso ter discernimento que o diabo usa essa época do ano para provocar acidente de trânsito, para provocar briga, para sair tiro, para as pessoas ir para o inferno mais cedo, e a gente está na onda, vamos que é fim de ano, e os mercados todos cheios, e as pessoas parecem que nunca comeu na vida. É uma imundícia, que eu fico, Jesus dos crentes. Vai acabar a comida, dia 1º não vai ter mais nada no mercado. Todo mundo vai comer até dia 31. Não, irmão, isso é besteira. Mas os crentes entram na onda, como se dia 1º, chegou 2026, mudou nada. Continua do mesmo jeito. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações, 2026 pode ser igual a 2025 ou pior. Não vai mudar nada. O que eu preciso? Maturidade. Eu tenho uma batalha. Qual que é? A minha batalha não é carnal. Então eu não vou gastar meu tempo com aquilo que não é útil na minha vida.
Eu não vou investir tempo com aquilo que não vai me trazer resultado. Não é contra carne nem sangue, mas sim. Aí Paulo fala de uma organização, que é outro problema nosso. Porque a gente acha que ser abençoado, na maioria das vezes, não todo, mas a maioria dos pentecostais, é passe de mágica. É assim, tu vai ser abençoado no passe de mágica. Olha a organização que Paulo fala do mundo espiritual maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui Paulo está falando de uma organização maligna. Ordem, hierarquia. Aí eu te pergunto, no inferno, com a organização que eles têm, vindo contra a nossa vida, como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a organização da nossa vida? Aí tu acha que um culto que tu se emociona, tu vai vencer batalha espiritual? Paulo está falando de organização, de disciplina, de vida com Deus. Só consegue ter vitória no mundo espiritual quem organiza a vida espiritual, quem cuida da vida espiritual. Crente que vem aos domingos, tem a vida espiritual organizada, só consigo vir aos domingos. Ô irmão, se ele não tiver um exercício intenso de leitura de Bíblia e de oração, a vida dessa pessoa vai ser raquítica espiritual. Vai ser raquítica. Aí, numa organização dessa, quando o inimigo bater na porta, essa pessoa vai ter condição de suportar? Não. É por isso que não suporta. Vamos lá. Versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui, Paulo fala de toda. Não pode haver uma armadura parcial. Porque Paulo depois vai falar do capacete, Paulo vai falar do escudo. Aí eu tenho o escudo, mas não tenho o capacete, irmão Robert. Serve? Não. Vai perder batalha espiritual. Irmão Robert, eu tenho o calçado, eu estou com calçado, mas falta cingir os lombos. Vai dar certo? Não. É toda. Ou a gente veste toda a armadura, ou a gente vai perder batalha espiritual. Não existe meio termo. Ou a gente se entrega por completo, ou não tem negócio. O fato de a gente estar vindo para a igreja não faz da gente vitoriosos no mundo espiritual. Frequento o culto, irmão Robert. Sou líder de departamento. Organizo eventos. Sou reconhecido na igreja. Tenho credencial. Isso não faz de nós pessoas vitoriosas no mundo espiritual. É por isso que sai escândalo. Vocês viram recentemente, saiu na página da Assembleia de Valor, um escândalo aí do pastor? Não interessa. O diabo não respeita a sua credencial. O diabo não quer saber se você é presidente. Não quer saber, não. Ele vai meter o pé e vai mesmo fazer estrago. Eu preciso ter toda a armadura, para que possais resistir. E aí Paulo fala de quando que é que nós provamos que estamos com a armadura. Quando é que nós provamos que estamos com a armadura completa? No dia mau. É no dia mau que a gente prova se você está com a armadura mesmo, ou se você só está blefando. Ou se eu, irmão Robert, só estou fingindo. Porque eu chego aqui na igreja cedo, eu dobro meu joelho, eu oro, eu clamo, mas no dia mau sai da minha frente, que se eu grudar um pela garganta já era. Não está com a armadura, não. É no dia mau. Paulo disse, você faz tudo isso, você se reveste de toda a armadura. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Ninguém conhece um crente verdadeiro quando as coisas estão dando certo. Não. O crente verdadeiro é aquele crente que o dia que ele senta na frente do médico, o médico fala, olha,
O seu caso não tem jeito. O seu caso é para se organizar e fazer o que você quiser fazer. É quando a gente senta na frente do nosso supervisor, diretor, e ele fala: olha, foi uma alegria trabalhar com você esses dias, mas a partir de agora você não faz mais parte do quadro de funcionário dessa empresa. É esse dia. É o dia que a gente precisa resistir. E isso só é possível se nós estivermos com toda a armadura. Se você tiver com uma parte e outra não vai dar certo. Vocês já viram falar do tendão de Aquiles que fala? Que ele era um soldado invencível. Só que descobriram que ele tinha uma falha na armadura no calcanhar de Aquiles. E aí um soldado estudou ele e conseguiu acertar uma lança no calcanhar dele. É sobre isso que Paulo está falando. Tem que ser toda a armadura, porque se o calcanhar estiver de fora, o inimigo vai acertar. Você já parou para pensar a gravidade do que é uma batalha espiritual? Uma partezinha sua que você deixa de cumprir, uma parte que eu deixo de cumprir, o inimigo vai investir ali. É esse o dia mau. Havendo feito tudo, vai para cima, senta a espada, manda ver. Não. Isso aqui, irmão, para mim, demorou anos para me entender isso. Havendo feito tudo, nós não temos que atacar ninguém. Todas as armaduras que Deus nos deu é para se defender. Vida espiritual, batalha espiritual, não é o tanto que você bate, é o tanto que você suporta apanhar. Olha a diferença. Porque Paulo podia dizer: fazendo tudo, está preparado, agora desembainha a espada e vai para cima e maceta. Não. Paulo diz: feito tudo isso, fica firme. O que Paulo está dizendo? Agora suporta, porque a madeira vai cantar nos seus lombos. Então, as armaduras não é para a gente atacar, é para a gente suportar a pancada. As armaduras é para suportar o peso. 14. Não, é o 13, Desculpa, 14. Falhou. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E nós já vamos caminhando para o fim. Depois de você fazer tudo que o Paulo orientou, e aí você está pronto para suportar afronta, suportar fofoca, suportar disse-me-disse, suportar olhar torto, suportar inveja. Aí Paulo agora começa a falar sobre as armaduras que nós precisamos ter. Porque olhando assim, fala: meu Deus, então eu tenho que me preparar para apanhar. No cristianismo é mais ou menos isso. O cristianismo é assim que funciona. E aí Paulo escreve: portanto ficai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos era aquele cinturão que dava solidez, ou prensava, segurava toda a armadura. Então precisava cingir, passar o cinturão. E o que dá estrutura à armadura? Porque esse cingir os lombos é dar estrutura à armadura. O que dá estrutura à nossa armadura? Andar na verdade. Então, se eu for uma pessoa que eu falo meia verdade, a minha armadura vai ter folga. Se eu sou uma pessoa que não ando na verdade,
eu não tenho a minha armadura bem ajustada. Então, com folga na armadura, sem ajuste, qualquer movimento que eu faça, eu vou abrir espaço para o inimigo me atingir. É por isso que você vai ver alguns irmãos na igreja que eles são bons na obra. Só que a vida do irmão parece que é uma gangorra. Ele passa 6 meses na igreja, 6 meses fora, 6 meses na igreja. Mas por que isso acontece com esse irmão? Esse irmão, ele tem até uma palavra boa, ele canta bem, ele tem uma liderança. Quando ele está na igreja, ele prega coisa linda, ele prega. Eu tive numa igreja que tinha um obreiro que ele pregava, irmão, que se dava a palavra para ele. Ele fez o curso bacharel em teologia, bacharel em filosofia, só que era 6 meses na igreja e 6 meses tomando pinga. 6 meses na igreja, 6 meses tomando pinga. Por que isso acontece? Porque não tem o cinturão da verdade. Não vive na verdade. E aí não dá estrutura na armadura. Quando o inimigo ataca, o inimigo tem facilidade de acertar. Não tem estrutura. Tem talento, tem dom, fala bem, canta bem, tem liderança, mas não tem estrutura. Por quê? Não anda na verdade. E vestida a couraça da justiça. 2 coisas que caminham juntos: verdade e justiça. Elas caminham juntas. Se eu ando na verdade, automaticamente eu vou andar na justiça. Eu preciso entender que aplicar na minha vida e não na vida dos outros a verdade e a justiça faz parte da minha armadura espiritual. Não é para que as outras pessoas vejam. Não é para que as outras pessoas reconheçam que eu sou homem de Deus. Não. É para que eu me proteja no dia mau. Porque é que tem gente que no dia mau se descabela. E a pessoa fala: irmão Robert, eu não sei. Estava vindo tudo certinho. E aí do nada. Não, irmão. Não existe isso. Não existe a pessoa ter uma vida pautada na palavra, na oração, e do nada a vida da pessoa desandar. Não. Problema vai surgir, dificuldade vai surgir. Mas qual que é a dificuldade? É a gente tentar viver uma vida espiritual, dizer que é crente, dizer que é adorador, e não andar na verdade e não na justiça. Uma hora o inimigo acerta, uma hora o inimigo vai catar, e aí, irmão, aí é só Jesus para ter misericórdia. Então a gente precisa compreender: vida espiritual é coisa séria. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Está aí um exercício que poucas pessoas gostam de fazer. Eu ouvia um pastor falar, quando eu ainda era jovem, pastor Edson José dos Santos. Ele falava sobre evangelismo. Pastor Edson José dos Santos é um pastor, eu acho que é o único pastor que eu conheci que era evangelista. Dentro dos 5 ministérios que existe, que Paulo falou, eu acho que é o único pastor que eu conheci que tinha o chamado de evangelista. Ele exercia a função de pastor, mas ele era evangelista. Aonde ele chegava, ele ganhava alma, ele falava de Jesus. E várias vezes ele falou, mas quando foi para mim ser apresentado como cooperador, que eu fui ser apresentado ainda muito novo, eu tinha 18 anos quando eu fui apresentado ao cooperador, ele olhou para mim, lá na sede do Itaim, na hora que citou meu nome: Robert, cooperador. Você é jovem, né, meu filho? Eu falei: aí eu fiz com a cabeça assim. Mas você é um jovem obreiro. Então você não é mais jovem só, você é um jovem obreiro. Agora você precisa lutar mais do que nunca contra a sua carne. E o dia que você sentir a sua carne à flor da pele, você deve pegar um bocadinho de folheto e evangelizar. Porque você vai mortificar a sua carne.
E chegou esse dia. Aliás, eu tive muitos dias em que minha carne estava à flor da pele. E eu falei, eu vou fazer o teste que esse pastor falou. Eu vou pegar um folhetim para ver se dá certo. E peguei um pouquinho de folheto e saí evangelizando. E eu pude provar isso aí. O falar do amor de Jesus, o anunciar o evangelho, produz dentro de nós uma energia que nenhum antidepressivo proporciona. Nenhum antidepressivo. Se um dia você tiver a oportunidade, faça o teste. Dia que você estiver mal, ruim, você fala, hoje eu acordei com a pá virada. Hoje eu estou ruim. Pega um pouquinho de folheto, se não tiver folheto, sai no meio da rua, escolhe alguém e fala de Jesus. Com o coração triste, fala de Jesus. Mas, irmão Robert, é difícil? É extremamente difícil o começo. Porque você vai falar de algo que você não está sentindo, algo que você crê. Essa é a batalha. É falar de algo que você crê. Quando eu digo para os irmãos que as batalhas espirituais piores nós enfrentamos dentro de nós, é por conta disso. É porque quando a gente pensa algo que desagrada a Deus, quando a gente deseja algo que desagrada a Deus, quando a gente anseia, sente vontade, desejo por algo que não é de Deus, isso é batalha espiritual. Quando acordo mal, quando eu estou nervoso, quando eu estou estressado, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, a última coisa que eu quero fazer na minha vida é evangelizar. Eu quero fazer algo que distraia a minha mente. Mas se a gente calçar os pés na preparação do evangelho da paz, sair na rua e dizer, não é o que eu estou sentindo agora, eu estou angustiado, eu estou amargurado, mas é o que eu creio. Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo ódio, mas eu creio que Jesus amou, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai sair na rua e vai falar o que você crê, não o que você está sentindo. Quando você começar a falar para a pessoa, Jesus veio para morrer por um pecador que é você, para transformar a sua vida, para arrancar do seu coração essa angústia, para arrancar do seu coração todo o desejo maligno, o desejo carnal. À medida que você vai falando, o evangelho da paz vai atuando na vida da pessoa, mas vai atuando dentro de você também, vai transformando a tua alma, vai limpando, arrancando a angústia, trazendo a paz que excede todo entendimento. Bendito é o nome do Senhor. Mas qual que é o problema? A gente não quer. E o inimigo sabe. Então, quando o inimigo está, quando a gente está nervoso, quando a gente está com ódio, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, o que o inimigo vai fazer? Ele vai colocar coisas na nossa frente que vai aguçar o que nós estamos sentindo. Porque ele não quer que você trave a batalha espiritual da forma certa. Por isso que Paulo ensina a igreja: calce os pés na preparação do evangelho da paz. Não tem uma ferramenta melhor para curar a depressão. Não tem. Ansiedade, não tem. Não tem uma ferramenta melhor. Aí eu te pergunto, a igreja do século 21, a igreja do século 21, ela pratica o exercício da propagação do evangelho? Responda por você. A igreja, você que faz parte da igreja, tem se preocupado em propagar o evangelho da paz? É por isso que nós temos a maior parte dos nossos irmãos doentes. É por isso que nós temos a maior parte dos que se dizem pastores com crises existenciais. É porque a gente não está se atentando a esse detalhe. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo. Quem aqui já teve um sobretudo? Eu já tive um sobretudo. Não combina muito com anãozinho. Não dá certo, porque o sobretudo é para pessoa alta, o baixinho de sobretudo, ele cobre tudo. O escudo é sobretudo. É uma ferramenta que protege tudo. Qual que é o escudo? A fé.
Qual que é a artimanha do inimigo em que ele foca mais em nós? Tirar de nós a esperança, tirar de nós a fé, roubar de nós as convicções que nós temos. Por que, irmão Robert? Porque quando ele tira de nós a capacidade de acreditar nas Escrituras, nós estamos totalmente desprotegidos. Totalmente desprotegidos. Quando o inimigo semeia a dúvida no nosso coração, será que é? Será que Deus vai fazer? Será que na Bíblia tudo que está escrito é verdade? Será que Deus amou o mundo mesmo? Será que Deus me escolheu? Ele está roubando de nós a capacidade de nos proteger. E aí nos tornamos presa fácil para o inimigo. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Quem sabe o que é dardo? Dardo é aquela flecha com a ponta pegando fogo, que os romanos usavam antes. O inimigo, ele tem poder de chegar perto de nós? Não. Só se nós dermos brecha. Então o que o inimigo vai fazer? De longe vai lançar os dardos. E vai atingir aonde? A mente. É na nossa mente que o inimigo vai começar a semear. Aí você fala, irmão Robert, e quando eu sinto vontade de fazer o que não é para mim fazer? Porque nós sente. Sim ou não? Ou só eu? Só eu que sinto vontade de fazer o que não é para fazer? A gente sai, irmão. Vou mentir, tem que falar a verdade, né? A gente é crente. Pelo menos na igreja tem que falar a verdade. Você sente vontade. Estou sentindo ódio. Não é para me sentir ódio. O que é que eu faço? O ódio é um dardo inflamado do inimigo. Estou sentindo inveja. Estou sentindo desejo por algo que não é para mim. Estou sentindo desejo por algo que Deus não reservou para mim. E eu sei que não é para mim. E o que eu faço com esse desejo? É um dardo inflamado do inimigo. Tem um grande teólogo que diz que o inimigo, o passarinho, ele pode voar sobre a nossa cabeça. A gente só não pode deixar ele fazer um ninho. Um ninho não. Então, não dá para a gente não sentir. A gente vai sentir. Desejo pelo que não presta, vontade de fazer o que não presta, é o quê? É o dardo. Mas o que eu preciso fazer? Combater com o quê? Com o escudo da fé. O problema é que a gente aceita e tenta normalizar. Aceita e tenta buscar uma explicação. Não, eu estou assim por causa disso e disso. Eu estou sentindo isso, é porque eu acho que é normal para a minha fase, a minha idade. Não é porque, na verdade, todo mundo faz, não. É um dardo. Se eu sei que o Espírito Santo está se entristecendo, eu devo combater através do quê? Do escudo da fé. E só é possível através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não tem outro meio. Nem como eu comprar, vou lá na farmácia comprar fé, porque o inimigo está atacando muito minha mente. Eu preciso comprar pelo menos R$50 de fé para vencer o inimigo. Não vai. Ou a palavra, ou não tem nada. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação se refere à mente. Trabalhar a salvação na mente. Por quê? Porque o inimigo vai todo o tempo tentar roubar a salvação. E a espada do Espírito, que é se relacionar com o Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar e perseverar. Depois de você estar todo munido, o que você faz agora? Continua orando e perseverando. Então não para, irmão Robert, não para. Batalha espiritual não tem intervalo. Não existe intervalo. O inimigo, por exemplo, final de ano, o inimigo vai dar um intervalinho agora, porque os crentes estão de férias, porque agora nas igrejas está assim. Departamento tal, chega dezembro, é férias.
Departamento não louva, mas está de férias. Aí eu fico pensando, o diabo lá no inferno, falando, os crentes da Vila Cinta, agora, a partir do dia 1º de dezembro, eles tiram férias. Vamos atentar, mas eles não. Todo mundo ficar de boa, espera eles voltar de férias, aí a gente vai para cima deles. Não tem, irmão. Batalha espiritual não tem intervalo. Por isso que Paulo diz, vigiando e perseverando, orando, todo tempo. Todo tempo. Não tem descanso, irmão Rob. Não tem descanso. Batalha espiritual é isso. É por isso que a gente encontra alguns crentes por aí, irmão, que dá ânsia. Que uns crentes velho fraco. Uns crentes velho que só é assim e falam, meu Deus, não é possível. É uma geração que dá medo. Eu estou orando a Deus, pedindo, Jesus, volta logo. Porque eu fico imaginando como que vai ser a igreja daqui 20 anos. Daqui 30 anos. Porque oração, vigiando, perseverando, isso aqui é contínuo, é disciplina. Não quer mais, irmão. A geração que a gente está vivendo agora é do imediatismo. É para ontem. Tem que ser imediato. Deus fez, eu vou ali, curto um pouquinho, depois eu volto, peço mais um milagre. Não vai dar certo. E aí Paulo conclui no 19. E orando por mim, interessante para nós finalizarmos, porque agora Paulo vai começar a se despedir. Paulo está na cadeia, escrevendo a carta, e agora ele pede oração por ele. Mas Paulo não pede oração para ser livre, para ficar de boa. Irmãos, orem por mim, porque eu estou preso aqui, e eu preciso ver minha família. Eu estou com saudade de comer um churrasco com meus amigos. Eu estou nessa prova aqui, por causa do evangelho, mas ore por mim, para que Deus... Não, ore por mim, para que me seja dado, não abrir da minha boca a palavra, com confiança. Olha a preocupação de Paulo. Paulo não era normal, não. Não. O homem está preso, escrevendo para os irmãos que estão livres, e pedindo, ora por mim, irmão, para Deus me dar a palavra com autoridade, com confiança. Para não abrir da minha boca sair a palavra com confiança. Para fazer notório o mistério do evangelho. Olha, o homem preso. Se é eu e você que está preso, irmão, ora pelo amor de Deus, para eu sair logo dessa cadeia, que eu não aguento mais. Não, eu quero que Deus me dê autoridade. Eu quero que Deus me dê graça, para não abrir da minha boca, sair a palavra com confiança. Que nós possamos ter o mesmo desejo e anseio de Paulo. Curve a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de meditar com os meus irmãos algumas terças-feiras sobre a Epístola aos Efésios. Pai, eu sei que isso não seria possível se o teu Espírito não fosse conosco. Agora, eu clamo a ti por tua misericórdia, para que o Senhor nos dê condição de colocar em prática o que o Senhor falou conosco nessas terças-feiras. Eu reconheço que eu preciso ser mais crente, que eu preciso me dedicar um pouco mais, que eu preciso amar um pouco mais, que eu preciso servir a tua igreja um pouco mais, eu preciso orar mais, eu preciso ter amor para levar a tua preciosa palavra. Faz da igreja de Vila Sintra uma igreja estruturada na palavra, uma igreja que não perde tempo com as coisas fúteis deste mundo, mas uma igreja que entende o chamado, uma igreja que tem facilidade de ouvir a tua voz. Dá-nos maturidade espiritual. Nós precisamos tanto de maturidade para resistir o dia mau, para quando o dia mau chegar na nossa vida, nós possamos ter convicção de que o Senhor está conosco e que o teu nome vai ser glorificado. Estenda as tuas mãos sobre nós e nos sustenta, Pai. É o que eu te peço, certo do teu cuidado. E quem pode, diga amém.